né? Então, boa noite novamente a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Simone, coordenadora do Escritório Descentralizado de Mogi das Cruzes. E estamos com essa ação do CAU São Paulo, que é o CAU Escuta, né? É uma roda de conversa que a gente tem o propósito de escutar os profissionais da região, né? Então, ela está acontecendo nas 10 regionais e mais na capital também, que vai acontecer uma roda de conversa dessas, para que a gente consiga entender o que acontece ao longo do território paulista, né? Porque às vezes a gente fica em algumas discussões mais voltadas para a realidade na capital e a gente percebe que tem realidades diferentes pelo interior, pela Grande São Paulo e pelo litoral. Então, essa é uma ação para a gente conseguir entender o que acontece em todo o território a partir dos profissionais, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, essa noite estamos aqui com a vice-presidente do CAU, a Poliana Risso. Ela vai fazer uma breve apresentação para vocês também. Estamos aguardando a Ana Góes, que ela Simone, vou Oi? fazer só uma interrupção, um minutinho. Apareceu aqui na janelinha a Luciana Schenck, da ABAP, representando o Ah, CEAL. olá, Luciana, tudo bem? Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Boa noite, seja bem-vinda à nossa regional. Então, a Luciana vai estar aqui representando o CEAL, que, para quem não conhece, é o colegiado das entidades de arquitetos urbanistas de São Paulo, né? Que é uma comissão dentro do CAU, então todos eles trabalham para a gente fazer uma ação conjunta, né? Então, a Luciana vai depois também fazer uma breve apresentação aqui para a gente. Depois eu vou colocar alguns dados da regional para a gente ter ciência do panorama, né, da nossa regional. E depois disso, a gente abre o microfone para que vocês coloquem suas dúvidas, coloquem suas observações, para a gente escutar o que vocês têm para falar para a gente, tá bom? Então, Poliana, por favor. Então, vamos lá. Obrigada pela presença de todos vocês aqui, que toparam participar dessa roda de conversa, mesmo nesse frio. Agradeço a Luciana Schenck, da ABAP, acho que é legal a Luciana falar, além um pouco do CEAL, né, do colegiado, mas também da ABAP, porque então essa é uma ação realmente de escuta, né? Então as entidades, o CAL, inclusive, né, também tem buscado ouvir os profissionais. Bom, queria dizer que a gente assumiu a gestão do CAL São Paulo agora em janeiro, e esse propósito, essa leitura do território, ela foi ficando cada vez mais forte, né, ao longo dessa construção de uma chapa, né, para o conselho. E quando assumimos a gestão agora em janeiro, a importância, né, de contribuir para todo o território foi algo importante, de modo que a gente, então, acabou construindo, né, um plano que é chamado de Plano de Fortalecimento do CAL São Paulo no território paulista, né? Eu acho que é importante apresentar uns dados assim muito rápidos, mas dizer que assim 50% dos arquitetos estão na capital, os demais 50% estão nos 644 municípios, né? E, no entanto, assim, um dado que a gente já colocou, que a população da capital é um pouco mais de 20%, e todo o restante está em todo o território restante. Então, a gente tem uma desproporcionalidade ao entender que o arquiteto urbanista tem uma contribuição importante para a sociedade, né? E a gente observa isso, especialmente ao lecionar, coordenar cursos de arquitetura, a gente observa uma frequência, uma realidade de que muitos dos estudantes terminam o curso de arquitetura já com a intenção de buscar emprego e trabalho na capital, né? Ou muitos acabam desistindo de atuar na profissão, então a gente tem uma realidade que é
um êxito, de certa forma, de arquitetos que se formam no interior e vai para a capital. Então, a gente tem uma leitura que a gente precisa fortalecer a valorização do arquiteto urbanista no território, para que a sociedade entenda, de fato, a importância da arquitetura e urbanismo e deste profissional, para que a gente realmente tenha uma ampliação de trabalho e ampliação, na verdade, de contribuição efetiva para melhores cidades, melhores moradias, né? Então, dentro desse plano de fortalecimento, a gente tem atuado, na verdade, em 3 frentes. Uma delas é de representação institucional, onde a gente busca implementar a ação de que tenha um arquiteto urbanista no máximo de conselhos municipais possível, dentro da diversidade de conselhos que existe, na saúde, na educação, no conselho da cidade, conselho de habitação, enfim, de meio ambiente, para que a gente consiga, para que a sociedade, aos poucos, através dessas representações, a sociedade vai entendendo a importância daquela contribuição técnica em todos esses espaços, né? Então, essa é uma ação realizada junto às demais entidades, junto ao CEAL, e a gente tem se empenhado de maneira importante para que ela se concretize, né? A gente consiga, através dessa estratégia, ampliar o conhecimento da sociedade sobre a nossa atuação, a nossa possibilidade de contribuição. Outro eixo é em relação às sedes regionais. Eu acho que, para quem não entende, o CAU ele tem 10 regionais, mais a capital, e cada regional ela é responsável por um volume de municípios, né? Então, Mogi ela é responsável por um volume de municípios, temos São José do Rio Preto, Ribeirão, Bauru, Prudente, Campinas, enfim, são 10 mais a capital. Acho que alguém tem o microfone aberto, pessoal. E nesse sentido, a gente tem buscado refletir sobre esses espaços, para que as sedes regionais, ela realmente não seja somente um espaço de atendimento mais administrativo, burocrático do conselho, mas um espaço realmente que acolha os profissionais e eles se sintam realmente mais atraídos por esse espaço, né? Então, ali tenha um espaço de debate, de exposição, enfim, uma outra estrutura, e para isso que a gente tem visitado agora as regionais. A gente estava adiando essa visita desde janeiro, mas a gente não queria mudar o semestre ainda fazendo o diagnóstico, né? Então, a gente quis conhecer essas regionais para a gente repensar a prioridade de mudança de imóvel, né? De reestruturação. Além disso, a gente também tem as vans, que a gente está trabalhando para que essas vans do CAU, elas contribuam para ampliar esse acesso do CAU, a capilaridade dele, né, no território, e levar, então, através das vans, informação, orientação, um trabalho realmente que o CAU pode realizar, junto às escolas, às universidades, os escritórios, enfim, prefeituras. E o terceiro eixo é o eixo de elos de cooperação. Então, a gente está reforçando os nossos laços com as entidades, mas também com as associações, com os coletivos, né, dentro dos municípios, com as prefeituras, de modo que a gente consiga realizar ações, de modo que a informação produzida no conselho chegue até a ponta e o inverso também aconteça, né? E, então, além disso, por exemplo, quando a gente lança editais, a gente precisa fazer com que a ponta saiba que tem edital em andamento, a gente leve orientação de como participar e mais instituições, organizações participem, né, e sejam contemplados com os editais do CAU. Outras possibilidades também, com convênios, ou também ações realmente diretas, né, com prefeituras, tentando solucionar problemas, né, e questões que afetam o dia a dia do profissional, mas também o atendimento à sociedade em decorrência disso. Então, a gente tem trabalhado sobre os 3 eixos. É importante dizer que o CAU tem um conjunto de comissões que tratam de fiscalização, de exercício profissional, de ética, do ensino, e cada uma delas foi construindo nesse primeiro semestre planos de trabalho para serem implementados. Algumas delas já foram iniciadas, né? De ensino já foi um fórum com os coordenadores do Estado, a gente tem ações da CPOAT, já realizaram debates sobre a Resolução 64, enfim, a gente já teve algumas ações, mas elas
se intensificam agora a partir do próximo semestre, quando a gente consegue fechar, então, esse conjunto de planos e construção dessa rede que a gente está trabalhando para construir e implementar as ações de fato, né? Então, eu passo a palavra aqui para a Luciana, e aí depois a Simone apresenta alguns dados da regional para que todos conheçam, que são bem interessantes, é bem rapidinho, e aí a gente abre a escuta para todos vocês colocarem questões do dia a dia, questões que são importantes, que o CAL se atente e tente contribuir efetivamente, né, para que a gente melhore realmente a nossa atuação e a nossa contribuição enquanto profissional. Obrigada. Obrigada, Polly. Eu fico muito contente de poder estar com vocês hoje. Eu conto que, e talvez eu chova no molhado, talvez vocês já saibam isso, né? Ou seja, o CAL foi formado a partir das entidades. Quando eu me formei, a minha carteirinha era de CREA, então eu acho que a maior parte das pessoas aqui, pelo que eu vejo, também estão nessa comigo, né? E aí nós tínhamos um anseio muito grande de ter um conselho nosso, para que a gente pudesse, de fato, começar esse trabalho profundo de nos tornar visíveis, não é? A sociedade não sabe direito o que a gente pode fazer, né? Ela tem uma ideia, mas, por exemplo, atirar pelo que as pessoas que trabalham com paisagem podem fazer, a gente hoje em dia está, eu diria, para usar uma frase bem datada, na crista da onda daquilo que está se fazendo na Europa para que as cidades possam voltar a se abrir, né? É o projeto dos espaços livres, é a questão da infraestrutura verde, as soluções baseadas na natureza, todo esse blá, de fato, já fazia parte do nosso campo disciplinar. Mas eu sempre vi, dentro dessa perspectiva de estar dentro de uma associação, a possibilidade de ter uma ação política mesmo, ou seja, nós nos unimos para que a gente possa promover perfis da nossa profissão. É por isso que as associações existem, né? Uma de 100 anos, como o IAB, né? Outras com menos tempo, a ABAP tem 50 anos, já não é mais uma jovem, digamos assim, mas o bacana dessa história toda é que, quando o CAL se fundou, ele fez questão de manter as entidades próximas e fundou o CEAL, é estatutário, a existência de um colegiado em que nós podemos nos reunir. E vocês não imaginam que surpresa foi para mim me reunir com os colegas, os presidentes das outras associações e perceber a sinergia, os trabalhos que a gente consegue desenvolver juntos. Um deles foi a constatação de que a gente precisava fazer o CAL, nunca esquecer que nós somos o chão de fábrica, é assim que eu sempre brinquei, né, com os colegas, quando eu tive em Brasília como coordenadora do CEAL Nacional, eu via os conselheiros se afastarem do nosso cotidiano, das nossas dificuldades, de ter um escritório, de conseguir um emprego, de lidar com os clientes. Então, todas essas questões, elas são mantidas vivas, justamente pelo contato com as entidades. E esse processo que está acontecendo agora, essa escuta, essa vontade de que nós nos conheçamos, eu acho que essa é uma ação muito profícua, muito importante mesmo, tá? Então é isso, boa noite, obrigado por me acolherem, por eu poder estar aqui com vocês, e é isso, se tiver gente de paisagem aqui, uma boa noite mais especial ainda. Obrigada. Obrigada, Luciana, obrigada, Poliana, pelas falas. É muito importante mesmo essa ação de escuta. Eu fico muito feliz de estar participando, né, dessa ação que a gente está construindo, de ouvir os profissionais e a ação conjunta que o CAL está fazendo junto ao CEAL, porque já não é a primeira atividade que nós estamos realizando com o CEAL, né? Então, essa sinergia, como você falou, Luciana, ela está muito gostosa de trabalhar, né? A gente tem percebido a importância de trabalhar com as entidades, realmente de fazer uma leitura e um trabalho conjunto, né? Cada um dentro do seu campo de atuação, dentro das possibilidades, e sempre com olhar para os nossos profissionais, né? Então, eu vou aqui
Vou apresentar alguns dados da Regional de Mogi das Cruzes, mas antes eu quero apresentar a dinâmica também que vai acontecer, porque logo após a apresentação, a gente vai abrir o microfone para que vocês se coloquem, né, para que os profissionais possam falar com a gente. E a inscrição, ela vai ser feita pelo chat. Então, o André, da equipe de eventos do CAU, ele está de olho aqui nas inscrições, tá? Para poder organizar a fala. E aí nós vamos deixar, estamos estipulando 2 minutos para a fala dos profissionais, para que cada um possa falar e que todos possam se colocar também. E depois a gente faz as nossas considerações, tá? Então, assim, se vocês quiserem já irem se inscrevendo enquanto eu faço a apresentação, vocês fiquem à vontade, que o André vai anotar as inscrições. Então, eu vou começar agora a minha apresentação. Então, a Regional de Mogi das Cruzes, ela é composta por 10 municípios aqui da Grande São Paulo, né, da região do Alto Tietê. Nós temos 1.718 arquitetos ativos, que nós colocamos arquitetos ativos, que são os profissionais que estão registrados no Conselho, mas que estão em exercício profissional. Tem uma população estimada de 1.441.341 habitantes, e nós temos 2 instituições de ensino, ambas no município de Mogi das Cruzes. As 2 instituições são particulares e estão no município de Mogi das Cruzes. A distribuição desses arquitetos, ela se dá dessa maneira no território. Então, a gente percebe que aqui, em Mogi das Cruzes, onde estão as 2 universidades, nós temos 846 profissionais. Isso representa aproximadamente 50% dos profissionais da nossa regional. Em seguida, temos Suzano, com 268 profissionais, Arujá, com 163, Itaquá e Poá, com 106, e depois Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel, entre 80 e 90 profissionais. Guararema temos 45, e aqui um pouquinho mais afastado, a gente está com Salesópolis e Biritiba Mirim, com 8 profissionais. Então, a gente fez um levantamento, e é muito interessante que é uma informação que está se repetindo, é um retrato que se repete ao longo das demais regionais, que é essa grande quantidade de profissionais entre 25 e 35 anos. Então, a gente percebe que a gente tem uma quantidade grande de profissionais nessa faixa etária, em sua grande maioria do sexo feminino, né? Na regional de Mogi das Cruzes, 56% dos profissionais são do sexo feminino, e a gente tem, nos 10 municípios, a gente tem arquitetos atuantes. Isso é uma informação interessante, porque por mais que o perfil dos arquitetos ele vem se reproduzindo ao longo do território do estado, a gente vê que nem todas as regionais, a gente tem profissionais atuantes nos municípios, em todos os municípios, né? Eu acho que nós aqui, como estamos muito perto da capital, a gente, mesmo com 8 profissionais, por exemplo, em Salesópolis e Biritiba Mirim, a gente consegue ter profissionais atuando em todos os municípios, o que é um bom sinal, né? A gente consegue trabalhar com todos os municípios. Então, só para vocês terem uma ideia, qual que é o percentual dos profissionais ao longo do território, né? A Poliana já havia comentado que 50% dos profissionais estavam concentrados na capital, e aí temos as outras regionais aqui, Mogi das Cruzes representando 2,7% dos profissionais do estado de São Paulo, tá? Com 1.718 profissionais ativos.
Aqui estão os contatos da nossa regional. Então, nós temos uma equipe que estou coordenando, né? Eu, coordenadora do escritório descentralizado. Temos a Soraide Santana, que ela é assistente administrativa e tem realizado os atendimentos na nossa regional, e a Karen Ferraz, que é agente de fiscalização. Então, o contato da regional está aqui, o telefone, que vocês podem fazer por WhatsApp, e o nosso e-mail. Tá? O endereço está aqui, nós estamos lá no Elbor, no edifício Elbor, fica ali junto ao shopping de Mogi, na sala 1212 da Torre Office. E é isso, aqui estão meus contatos, tá? O meu celular corporativo e o meu e-mail. Eu gostaria que vocês anotassem para que possam entrar em contato com a gente. E eu agradeço pela atenção da breve apresentação para a gente conseguir embasar a nossa conversa. Que eu acho que nem todos têm essa clareza de como acontece, como está essa distribuição no nosso território. Então, eu acho que a gente pode, a partir disso, abrir o microfone para vocês. Eu não sei se tem inscrição, porque eu estou com uma dificuldade aqui para visualizar o chat. Eu vou te falando então, Simone. O Elvis se inscreveu, já pode começar, Elvis. Ai, que legal, obrigada. Bem-vindo. Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a nossa presidente, Caterine, e estender esse cumprimento também à Poliana e à Simone, parabenizando por esse evento. A gente já fez algumas conversas antes, né? Mas, a princípio, eu fico muito grato em poder participar deste evento agora aqui, que está iniciando dentro da nossa regional de Mogi das Cruzes, e falar um pouquinho, acho que muito além de como secretário de planejamento de Suzano, né? Mas eu acho que falar aqui, representando neste momento o CONDEMAT, que é o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, no qual eu e o arquiteto Cláudio, que é secretário de planejamento de Mogi das Cruzes, hoje coordenamos a Câmara Técnica de Planejamento Urbano Regional. Eu acho que é uma satisfação enorme a gente poder debater isso aqui neste momento, porque vai um pouco em encontro a essa nossa preocupação e os debates que nós estamos fazendo na Câmara Técnica de Planejamento desde 2017, quando efetivamente eu e o Cláudio voltamos, né, a participar do CONDEMAT, efetivamente, em razão do nosso próprio cargo, né. Eu acho que isso faz com que possibilite que nós ampliemos os debates muito além dos nossos gabinetes de secretários, das nossas próprias secretarias, né? Mas ampliar os limites de cada município, garantindo um debate mais amplo dentro da região do Alto Tietê. Acho que o que a Simone apresentou agora para nós, esses dados são importantíssimos para nós termos literalmente um raio-x da nossa região, né? Obviamente que o CONDEMAT, ele tem um perímetro um pouquinho diferente do que a regional do local possui, né? Porque por ser um consórcio, ele abrange hoje 12 municípios do que nós caracterizamos como Alto Tietê, não pela sua razão geográfica, né, se assim a gente pode dizer, mas em função do próprio contexto político e administrativo com que foi formado o consórcio. Então, além dos municípios, dos 10 municípios que compõem efetivamente o Alto Tietê, hoje está presente também dentro do nosso consórcio Guarulhos, que do ponto de vista geográfico pertence ao Médio Tietê, né, mas ele pertence ao nosso consórcio, né. Está também, hoje também, por exemplo, a cidade de Santa Branca, que está no Vale do Paraíba, mas agora está também do nosso consórcio, além do consórcio também lá no Vale do Paraíba, né. Isso faz com que amplie, inclusive, o número de habitantes dentro dessa região, somando-se aproximadamente 3 milhões de habitantes em função da própria Guarulhos, né, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, né. Bom, efetivamente, sempre o nosso desejo, tanto meu como do Cláudio, que representa o CONDEMAT dentro da Câmara Técnica, era justamente
unir essas cidades para ter um debate mais amplo das reais necessidades que a nossa região possui. E claro que isso interfere direta e indiretamente a questão da nossa profissão e como os nossos arquitetos estão atuando dentro da região, né? Nós fizemos uma reunião um pouco tempo atrás, né, Poliana, para que pudéssemos incentivar os municípios a fazer consórcios, desenvolver, não consórcio somente, mas os convênios, né, com o CAL, para ampliar os trabalhos que devem ser realizados, né, para ampliar esse debate dentro de cada município, para possibilitar os trabalhos de forma conjunta, né, seja debates do ponto de vista desde uma simples fiscalização, mas como, por exemplo, um debate relacionado à questão das legislações urbanísticas, atualização de planos diretores e planos complementares, no qual nós efetivamente sentimos muita dificuldade, principalmente em municípios menores, né? A Simone colocou aí um dado interessantíssimo, né? Existem cidades que têm 8 arquitetos, né? Biritiba, Salesópolis, e isso acaba também refletindo dentro do que eu chamo da nossa arquitetura pública, né? Eu tenho assim, muito prazer em falar que eu sou um gestor público, né? Não do ponto de vista político, mas do ponto de vista da minha profissão. Eu tomei essa decisão de ir para a gestão pública, né? E fazer um trabalho que eu acredito, né? Que possa contribuir para o desenvolvimento das cidades a partir de uma gestão pública, né? Não como político, mas como arquiteto e urbanista que assim sou, que me formei e me especializei, né? Mas nós sentimos muitas dificuldades dentro dos municípios menores, né? Que realmente não têm essa estrutura e que precisam urgentemente de outros apoios. Eu acho que o CAL, nesse momento, pode ser um apoio importantíssimo para esse debate e, nesse momento, eu deixo aberto, né, o Condemate para que ele seja o canal de comunicação entre o CAL e entre as 12 cidades que hoje pertencem ao Condemate, né? Novamente, parabenizando, para não estourar meu tempo, que eu acho que eu estourei, mas estou à disposição, acho que vão ter outros debates aqui, assim, se for preciso, eu volto a falar, a gente debater e parabenizar novamente pela essa iniciativa. Obrigado pela palavra. Obrigada, Elvis. A gente falou, eu não esqueci do convênio, tá? Até Sim. falei para a Consuelo agora que a gente está fechando esse ciclo de escuta e a gente está levantando, inclusive, a ideia de replicar o convênio proposto, né, para a Suzano, para os demais municípios. Então, acho que tratar o convênio no âmbito do consórcio é uma boa saída, que a gente já contempla mais municípios de uma maneira, né, de uma vez. Eu fico muito feliz com essa abertura do consórcio para o CAL. Obrigada. Muito agradeço. Oi, Elvis, boa noite. Obrigada pela sua contribuição, porque realmente, assim, o Condemate, ele tem atuado de uma maneira bem significativa na nossa região, né? Eu acho que foi retomado aí uma série de ações. Nós estivemos a semana passada na roda de visitas nas regionais, a Poliana esteve aqui em Mogi, conversamos com Cláudio também, conversamos com outros municípios e assim, é muito interessante como essa articulação ela acaba refletindo na política pública dos municípios. Então, assim, soluções, né, propostas como o convênio de fiscalização, que a gente está em tratativas, mas a questão também da legislação, né, então, assim, quero até aqui parabenizar a Suzano por ter a primeira legislação em ATIS, né, que eu acho que está em revisão agora, que é muito importante, e eu acho que quando a gente traz isso para discussão no consórcio, ganha toda a região, né? Ganha a arquitetura, o planejamento da região, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem verificado também que outro ponto importante que o Condemate tem feito na questão ainda de legislação, então, uma conversa que a gente tem feito com outras regionais, com outros municípios, é a questão do sistema de aprovação nas prefeituras, né? Que também a gente está discutindo muito sobre
a questão das responsabilidades técnicas, né, de projeto e execução. Então, a gente vê também que há uma articulação do CONDEMAT nesse sentido, de discutir e trazer essas questões para todos os municípios, né? Então, é uma ponte muito interessante, a gente está muito feliz pela articulação que vocês têm feito, né? Então, parabéns, e é muito bom ter vocês do nosso lado. Obrigada. Obrigado. Simone, a próxima inscrita é a Jane. Bem-vinda, Jane. Olá, boa noite. Obrigada pela palavra. Bom, alguns já me conhecem, né? Eu sou Jane Marta, arquiteta. Atualmente eu estou como diretora de arquitetura aqui na Associação de Mogi. Dou parabéns aqui também por esse trabalho, essa iniciativa, que é muito bom, né? O CAL, ele está cada vez mais próximo dos profissionais, né? E eu também venho abrir as portas da Associação dos Arquitetos daqui de Mogi das Cruzes, né? Nós estávamos em reunião agora há pouco, e é muito importante a parceria, né, para ambas as instituições, né, que é somatório e agregador, né. E eu gostaria de saber se existe, né, dentro do trabalho, da proposta de vocês, algum projeto, alguma coisa que possa estar integrando com as associações, né? Porque a nossa associação aqui, como a maioria das associações, né? Eu também faço parte da UNABAT, que é a União das Associações da Bacia do Alto Tietê, que também tem uma configuração um pouco diferente territorial, né? Além de estar englobando Guarulhos, também engloba a parte da Zona Leste, né? Da capital. Então, a parte da Zona Leste da capital faz parte aqui da união das associações, e aí nós temos ali sempre uma expectativa, né? Como, não só como associação de Mogi das Cruzes, mas também como as outras associações, né? Da união, do que o Conselho, do que o CAL tem aí de projeto, de trabalhos, para que possa tá integrado junto com as associações, né? Porque nós temos, a maioria aqui, pelo menos aqui no Alto Tietê, uma boa parte dos presidentes das associações são arquitetos, né? Então, Suzano, que é o Abu, que é arquiteto, aqui Mogi, Itaquá, que é o NACA, que também é arquiteto, e por aí vai. Então, assim, gostaríamos de saber, né, se existe algum projeto, né, em qual momento que as associações o CAL vai vir até as associações para que a gente possa ir. Sei que nós estamos numa pandemia, né, não podíamos fazer nada presencial, né, mas as coisas estão aos poucos melhorando, estão aí tendo luzes, né, graças a Deus, aí a vacina tá vindo para todos. Então, eu gostaria de saber disso e, novamente, agradecer e parabenizar pelo trabalho que está acontecendo. Obrigada, Jane. Você quer falar, Jane? Ou Simone, depois eu complemento? Pode ser, sim. Então, Jane, obrigada pela contribuição, bem-vinda aqui à nossa roda. O Cal está sempre aí, está sempre junto com o Cal, né, Jane? Que bom. E, assim, realmente a gente tem essa questão da pandemia, mas, assim, eu tenho participado das reuniões com a UNABAT, e a ideia é que agora a gente consiga fazer essa relação direta com as associações, tá? Então, assim, foi feito foi dado o primeiro passo lá na UNABAT, mas a ideia nossa realmente agora é conversar com as associações e com os municípios, né? Então, da mesma maneira que nós começamos a ação pelo CONDEMAT e agora nós estamos conversando com os municípios, nós estamos seguindo esse mesmo caminho, primeiro pela UNABAT, e aí agora a gente está numa conversa com as associações.
Mas a gente tem planos, sim, muitos, e aí eu peço para que a Poliana fale, eu acho que vai ser bem bacana. Tá bom, obrigada, Simone. É isso mesmo, assim, acho que assim, as associações, elas representam um espaço que, na verdade, não teve muita presença do CAL, né, desde quando o CAL se formou, assim, né, não, de modo geral, né, Jane? E a gente está tentando resgatar essa proximidade com as associações, porque eu entendo a associação como um espaço realmente onde há um ponto de encontro entre engenheiros e arquitetos, né? Então, as associações, elas têm um papel importante se o CAL ele busca realmente chegar mais próximo dos profissionais e poder contribuir mais para os profissionais no território como um todo, a associação ela tem um papel fundamental, porque é ela que está ali na ponta. A gente tem 10 regionais, associações, acho que são 180 associações no estado, então é um meio importante para a gente construir essa rede. Então, a gente já conseguiu conversar com algumas associações, a gente já pode marcar com vocês também, mas assim, essa conversa que foi feita com as associações até agora foi para buscar essa abertura e levar algumas propostas, mas que vão ser implementadas a partir agora desse semestre seguinte, porque a gente tem buscado assim, o CAU ele promoveu alguns debates mais amplos no âmbito do Estado, mas a ideia é que a gente faça parte das agendas das associações, das entidades, né? Por quê? Porque é importante falar também naquela escala menor que te permite um diálogo direto, né? Uma escuta, uma troca direta. Então, a gente tem falado, olha, tem um programa de palestra, de oficinas, né, que o CAU pode levar, de debates, que a gente pode levar junto realmente às entidades que eu acho importante, por exemplo, com a BAP, levar questões relacionadas à paisagem. Então, dá para levar um programa de ações para ser inserido dentro das agendas de reuniões das associações. E o CAU está, assim, mais presente. Outra questão é a questão dos editais. É uma coisa que a gente ouve, por exemplo, os editais de ATIS do CAU que estão em andamento, né? Tem o pessoal realizando um trabalho belíssimo. Eles falam assim: olha, a gente precisa executar essas obras, né? A gente tem um volume de projetos sendo produzido e as famílias sonham com essa melhoria, né? E a gente precisa pensar em executar. Então, eu entendo que assim os editais de ATIS eles precisam ser aprimorados no sentido de tentar articular a prefeitura, a associação ou organização, de modo que a gente realize o projeto completo. Então, a prefeitura, até envolver, assim, acho que a prefeitura conseguir articular empresas no sentido de financiar a execução dessas obras. Então, acho que então, eu sempre enxergo a associação num caminho, sabe? Acho que a gente sempre tem que. O CAU não, acho que não consegue atuar direto, prefeitura. Ele tem que somar esforços com os outros que conhecem o território, conhecem as necessidades, para a gente atuar de maneira mais assertiva, né? Mas é isso. Então, se quiser marcar, Jane, a gente já pode marcar uma próxima reunião. A Lô, acho que quer falar, né, Lu? Vocês me permitem uma parte bem pequenininho, que é o seguinte: olhando o grande cenário, arquitetos urbanistas e engenheiros estão vivendo uma contenda, certo? Tem essa questão do jargão que, de algum modo, embalou a formação do nosso conselho, que era projeto é coisa de arquiteto, e aí eu acho que a gente deu uma trombada. O pessoal da paisagem deu uma trombada nos engenheiros agrônomos, nos ecólogos, nos biólogos, foi ruim, não foi bom. Porque, de verdade, o que nos faltou foi precisar um pouco, tornar um pouco mais claro qual é a qualidade ou a natureza do projeto que nós fazemos. Então, a palavra não é nossa, porque os engenheiros e os agrônomos e os biólogos também fazem planos e projetos. A gente só precisa deixar, de novo, a questão da visibilidade, né? Mais clara essa questão. E quando a gente vai para essa escala onde as associações existem, esta coisa é olho no olho. Então, não tem este conflito, porque, na verdade, a gente tem possibilidade de esclarecer a que viemos. Então, vocês vejam que trabalho importante que é esse de um conselho que viabiliza essa troca de informações e esses contatos. Então, assim, eu acho que o CAU é, antes de tudo, ponte nessa história toda. E eu diria, falando um pouco com o Elvis, que eu acho que fantástica é essa questão, o que você faz, essa questão do empenho de ser um técnico
e a ideia de que esse trabalho é também profundamente político. Então, vamos entender que não é partidário, ele é político. Do mesmo modo que a perspectiva da execução e de juntar os atores para que essas coisas aconteçam é também profundamente político. Então, o CAU é ponte nesses dois sentidos. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Agora não tem mais escrito, Simone. Eu acho que se alguém quiser colocar um tema para debate, temos vários. E fiquem à vontade, mesmo que sejam questões assim, realmente do dia a dia pequenas, que parecem pequenas, mas não são, né? São importantes. Vale a pena conversar. Para escrever no chat. Eu queria me inscrever, mas eu não estou conseguindo colocar no chat, Polly. Pode assumir, Vanessa, pode ficar à vontade. Não, eu queria fazer um comentário. Tudo bom? Elvis, né? Luciana, Jane, olá a todos. Elvis, quanto tempo? Acho que a última vez que eu vi, eu ainda estava em Mauá, né, Elvis? A última vez que nós nos encontramos, a gente estava começando a história do Condemate. Lembro disso. Interessante. Fiquei feliz em encontrá-lo. Estava até falando com você, que eu estava falando com a Beth há pouco tempo, antes de você entrar. Eu falei assim, vou falar com ela. Ele falou assim, se você encontrar com o Elvis, mande um beijo. Então já está dado o beijo aqui, publicamente. Na verdade, eu ia falar, quando eu estava falando dos arquitetos que a gente tem em Mogi, né? São 846 arquitetos. E a gente vê essa dispersão, né? Como a gente poderia, pensando dentro do CAU, fomentar essa participação como os arquitetos podem trabalhar mais dentro das nossas cidades, né? Dentro da cidade, porque a gente tem um êxodo, né? Por mais que a gente tenha, eu mesma, o Elvis sabe disso, quem me conhece, eu sou atuante em São Paulo, eu trabalhei para o estado na Serra do Mar, eu trabalhei em Mauá, então assim, essa coisa que a gente fala, a gente se forma, a gente tem os ativos, né? Eu sou formada por Mogi, Elvis, Simone, não sei onde as meninas são, né? Consuelo, a Jane, não sei, mas somos contemporâneos da mesma universidade, né? No caso, eu, Elvis e a Simone. Então, assim, a gente é egresso de um mesmo lugar e trabalhamos. A Simone e o Elvis trabalharam dentro de Suzano, Mogi, conseguiram ter esse caminho. Eu saí, né? No caso, principalmente quando a gente fala de urbanismo, né? Quando você trabalha com urbanismo, você vai trabalhar para organismos públicos, né, Elvis? A gente acaba entrando para organismos públicos, né? Seja para o Estado, para o município. O que a gente poderia pensar nesse aspecto de conseguir reter mais os nossos profissionais dentro da cidade? Caminhos que o CAU pudesse permear, que a gente pudesse ter esse fomento. Eu estava comentando na nossa primeira conversa que nós tivemos, né? Eu, Simone, a Poli, semana Consuelo também, da gente... Pouco a gente se fala das favelas, né? Eu estava comentando na última reunião, pouco se fala das favelas dentro dos nossos municípios, né? Claro que quem está, como o Elvis, né, mesmo pontuou, ele é secretário de planejamento, o próprio Cláudio, eles são da estrutura, e então eles conhecem o cenário, mas pouco a gente consegue buscar informações, né? Então, as pessoas... é mais um cenário, eu só estou falando isso, assim, como a gente poderia trabalhar esse cenário, essa questão, para que o CAU pudesse costurar, né, esses convênios, os convênios, parcerias, participações, que a gente pudesse fazer uma costura maior, para que a gente tivesse a possibilidade de ter mais profissionais retidos, né, dentro dos municípios. A gente fala, por exemplo, as urbanizações. As urbanizações, ainda que sejam feitas, não estou descaracterizando, a gente não tem conhecimento do que tem sendo feito, ainda que sejam feitas, ainda é incipiente publicamente. Eu falo que a gente publica muito pouco. Isso é um meia-culpa de todo mundo, né? O Elvis, eu fui diretora também, então assim, a gente publica pouco aquilo que a gente faz. Eu acho que esse papel do CAU também, de trabalhar esse fomento, acho que seria importante. Desse trajeto. Os profissionais se formam urbanistas, principalmente os urbanistas, né, que se formam arquitetura e urbanismo, mas quem envereda para urbanismo vaza, ou presta um concurso público e entra dentro dos municípios, mas se fez arquitetura, enveredou para o urbanismo, vai para outro lugar. Então, como a gente reter com caminhos, com associações, com empoderamento de novas lideranças para poder trabalhar dentro das comunidades? Eu não sei.
pensando nisso em função daquilo que eu venho trabalhando também. Era isso que eu ia falar. Eu sempre sou verborrágica, né, gente? Eu sou exagerada no tamanho, na voz, enfim. Desculpem. Imagina. Meninas, se me permitem, só para complementar, né, o que a Vanessa falou. Vanessa, bom revê-la. E eu acho que você coloca realmente uma reflexão importante, né? Vai um pouco também na mesma linha que a professora Luciana colocou um pouco agora, né? Da necessidade que os arquitetos precisam agora debater a questão da paisagem da cidade, a cidade pós-pandemia, né? Que nós iniciamos um debate dentro do Condemate a respeito disso, né? Mas eu acho que tem dois elementos que podem contribuir para esse debate que é muito importante, né? Porque realmente nós temos uma quantidade por exemplo, na nossa região, né, em função de ter as duas universidades, e as duas terem o curso de arquitetura, né, arquitetura e urbanismo, sem considerar as demais universidades que têm outros cursos correlacionados, né, que a gente poderia estar falando nisso, né, como a própria engenharia ambiental e outras, né, mas nós temos um grau de formação enorme de número de profissionais que se formam aqui na região e muitas vezes ou voltam, claro, para a sua cidade de origem, né? E obviamente cada vez mais essas universidades são mais regionalizadas, né? Os alunos são muito mais aqui da região, porque se tem um número maior de universidades e cursos, então, mas não conseguem efetivamente produzir na cidade de origem ou na própria região, né? Então é um desafio enorme que um caminho também é o próprio debate entre CAU e universidades, né? Eu acho que isso é um papel importante dentro das faculdades de arquitetura, de urbanismo e das universidades em si, que é essa interlocução entre o aluno que está sendo formado, né, para saber a importância do CAU, né, para não ter aquela figura, né, que eu lembro quando a gente estava se formando, né, meninas, o CAU é nosso fiscalizador. Não é isso, né? O CAU é nosso parceiro, né? Ele tem que trabalhar junto conosco, e cada vez mais está sentindo isso, né? Então, eu acho que é um papel importante, né? E que, paralelo a isso, é conscientizar também o poder público que é possível trabalhar em parcerias com os profissionais da própria cidade, né? Só que para isso é necessário, novamente, né? Vamos cair na mesma bala, revisão de toda a legislação urbanística, né? A Simone, né? Vamos voltar para isso, porque eu preciso criar mecanismos que isso que possibilite que os profissionais da cidade contribuam, legitimar, né? De forma legalizar, tudo direitinho. Então, assim, o que a Simone coloca, né, ela colocou em algum momento que a gente está agora aqui revisando a nossa ATIS, né, que foi realmente, Suzano foi a primeira cidade do país a efetivamente ter uma legislação específica, né, da ATIS após a promulgação da lei federal, né, e agora nós estamos num segundo momento, nós estamos revisando porque é um momento de reflexão da própria lei, né, porque em razão da própria experiência que nós passamos aqui, nós verificamos que era necessário, por exemplo, ampliar, eu até brinco aqui, que é o catálogo de serviços que a ATIS possibilita para o cidadão, né? Hoje, a nossa ATIS só pode vir, por exemplo, a contratação para projeto ou reforma ou construção. Por que não ampliar esse catálogo? Foi o debate que a gente colocou na secretaria, dentro da diretoria de habitação, né? Por que não ampliar para, por exemplo, a REURB, né, a regulação fundiária? Por que não ampliar para outros tipos de serviço? E aí você amplia esse leque e possibilita que os profissionais possam contribuir, né, efetivamente para a cidade, né? E eu acho que nesse sentido, novamente, né, o CAU tem um papel fundamental dentro desse debate, principalmente em cidades que não tem um corpo técnico que consiga, no mínimo, refletir sobre essa importância dessas leis, né, para abrir o leque de possibilidades, né? Eu acho que é fundamental. A gente tem profissionais né, que estão na cidade ou que passaram por aqui, que tem muito a contribuir, né, e que muitas vezes cumpriram um papel fundamental de apoio ao poder público, né? O que a Luciana coloca é importante, né? Eu acho que realmente, assim, eu acho que eu me expressei mal a questão do político, porque fica sempre a figura do político em busca de votos, né? Infelizmente, né? É óbvio que nós fazemos isso e a secretaria cumpre esse papel de criar políticas públicas, né? De garantir as políticas públicas, né?
Mas, né, e aí eu pegando o exemplo, por exemplo, de Suzano, Mogi, que são cidades que têm ainda um corpo técnico, né, capaz de abrir esse debate, de possibilitar esse debate sobre as políticas públicas, nós já sentimos dificuldades com isso. Imagine em cidades menores, né, que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de Poá, que é a nossa cidade vizinha, né, que é uma cidade pequena, né, mas com elementos ambientais importantíssimos, né, com fontes naturais importantes, né, já foi a água mais importante do mundo, né, que é Águas Poá, né, infelizmente já não é mais, né, e o que Poá está perdendo com isso, o que Poá está perdendo em não garantir, né, esse patrimônio, né, que a cidade tem, que é um patrimônio ambiental, que eu sempre falo que muitos falavam assim, olha, a questão ambiental na cidade é um problema, né, falavam isso por conta de Suzano, por conta de Mogi, por conta de Guararema, né, Guararema é um exemplo clássico disso, né, e como usar isso a nosso favor? Não, é o contrário, é um patrimônio que a cidade tem que precisa ser bem explorado, garantido o desenvolvimento sustentável, é simples, né? Mas muitas vezes o próprio poder público não tem esse apoio, né, garantido e por outro lado não tem a legislação que faz com que os profissionais possam efetivamente trabalhar, né? É uma troca, né, importante, né, e que vem a partir dessa legitimação, da legislação, etc. Acho que você coloca é importantíssimo esse debate, né, e o CAL cumpre um papel importante dentro dessa interlocução, né, entre os profissionais, a associação, né, e efetivamente o poder público, que hoje eu sinto, né, a gente sente lá pelo CONEMAT, muitas cidades eles estão perdidos, né, por diversos problemas, né, por conta de respostas a processos diários, né, que a gente sabe, quem já trabalhou no poder público sabe, né, que se deixar levar por isso, você passa o dia todo assinando documento e não tem tempo de pensar a cidade, né, a verdade é essa, né, por uma falta de um corpo técnico que possa refletir sobre isso, né, e de pequenas ações que possam acontecer, né. Vou dar um exemplo que a gente tomou agora aqui, né, que foi curioso, né? O nosso prefeito sempre nos cobra muito, né? Que a cidade tem que fazer coisas novas, etc. A gente não pode parar, né? Ele é meio elétrico. E a gente tomou a decisão de ter o nosso LinkedIn da prefeitura. Né? Para quê? Né? Porque foi uma ferramenta que a gente encontrou para possibilitar publicar artigos dos nossos profissionais. Inclusive, a Secretaria de Planejamento está sendo a cobaia. Nós somos a primeira. Né? Acabaram de publicar um artigo meu agora, semana passada, vamos publicar agora da Eliene, que é minha diretora de planejamento, né, para ampliar essa capilaridade de debate, que, assim, é possível debater do ponto de vista científico, né, através de artigos, né, de várias secretarias, obviamente, né, a partir do poder público também. Né, não é só um debate político, né, mas é um debate técnico mais alto, né, ampliar o próprio prefeituário, ampliar um pouquinho a tábua, né, para você passar, né, óbvio, né? É uma oportunidade que o prefeito nos deu, né? Mas de repente pode ser uma provocação para os demais municípios também irem pelo mesmo caminho, né? Porque aí debate e provoca quem está lá fora, né? O técnico, né? Também debater conosco, né? É uma forma também de interlocução. Obrigada, Elvis. Depois a gente faz uma fala também sobre isso, que eu também tenho algumas ideias aqui para sugerir, para a gente tentar valorizar mais a nossa profissão e promover mais a atuação profissional na região, né, para evitar um pouco esse êxito que a Vanessa coloca. Consuelo, por favor. Bom, boa noite a todos, todas. Bom, eu acho que é muito importante esse espaço que o CAL está abrindo de ouvir os arquitetos. Então, é importante mesmo que os arquitetos se posicionem e falem. A gente está com o CAL agora na 4ª gestão, e até então a Jane, que passou também pelo escritório descentralizado, ela era, apesar de bastante atuante, ela era muito sozinha, porque ela ficava ali correndo, querendo fazer, e às vezes ela ainda não tinha esse suporte. Então, quando o CAL abre agora essa possibilidade de ouvir, de incrementar um pouco as regionais, os escritórios descentralizados, talvez isso seja uma oportunidade da gente realmente conseguir se aproximar mais dos arquitetos, entender aquele que está lá na ponta e saber o quão importante ele é nesse processo e que é a vida dele, efetivamente, que tem que ser melhorada lá no final das contas. Então, eu até quero agradecer aqui a presença da Jane, do Elvis, de todo mundo,
mas é importante dizer que os principais agentes hoje são esses que estão lá na ponta. Então, eu vi alguns colegas aqui de escritório, e é importante que eles se posicionem, que eles falem, porque às vezes a gente enxerga, né, dentro do grupo das associações, tem um problema com o CICAL, tem um problema com a lei, o projeto simplificado, a aprovação online, e a gente até tenta dar um certo suporte, e os presidentes das associações também são fundamentais nesse processo, e às vezes a gente acaba ainda sendo muito tímido. Então, essa abertura que o CAL está fazendo, eu acho que ela é inovadora. Vamos ouvir os arquitetos da região e todos juntos, como disse o Elvis ainda há pouco, vamos ser parceiros. CAL, prefeituras, entidades, nós somos parceiros e queremos construir juntos um momento profissional que realmente nos será permitido a partir de então. Eu queria só lembrar que, assim, falaram da Lei de Atis, e que lá no começo eu era arquiteta responsável na Secretaria de Habitação, que na época se chamava Secretaria de Política Urbana. E eu era a arquiteta que participava do processo para criar a Lei de Atis. E naquele momento a gente falou assim, vamos colocar a lei na rua, e depois a gente tenta ajustar essas arestas. Isso foi em 2011, então a gente estava num processo ali bastante. E agora, com a importância de se ter arquitetos, chefes de pasta, isso também é fundamental, porque entende o processo por um outro ângulo de visão, porque a gente consegue enxergar agora que, apesar de ter sido super importante, ao meu ver, a gente colocar a lei na rua, a gente não tem só a questão da construção ou da regularização edilícia, a gente tem um problema de documentação, a gente tem uma área de mananciais enorme, a gente tem arquitetos atuando nas áreas de mananciais e que esbarram na legislação. Então, como que nós podemos construir uma legislação que também entenda essas especificidades e que chegue junto ali e fale, olha, você vai fazer o seu projeto, o profissional vai fazer o seu projeto baseado nessa legislação, e isso tem que estar muito claro para os arquitetos, porque às vezes é imposta uma responsabilidade que nem ele sabe exatamente o que ele está ali e precisa e tem. Então, são inúmeros fatores, e mais uma vez eu volto a dizer, o momento de escutar para se promover assertivamente aquilo que vai ser benefício para todos nós arquitetos urbanistas. Eu acho que isso é fundamental. Muito bom, Consuelo. Luciana vai falar? Por favor. Obrigada, Consuelo. Eu acho que é para os arquitetos e para a sociedade, porque eu acho que uma coisa está bem ligada com a outra. E eu queria pensar com vocês a seguinte questão, né? Porque 5.800 municípios, talvez 6.000 daqui a pouquinho, porque a gente soluça, nasce um município. E quantos desses municípios têm arquitetos no seu corpo técnico de verdade, por exemplo, como secretários, como é o caso do Elvis? Então, eu acho que tem aí uma questão que é muito importante, que é o gestor. Eu acho que a gente tem que ter na mira a ideia de que, por exemplo, quando eu estava em Brasília, eu conheci um colegiado de prefeitos. Eles se encontram, tem um clube, certo? Agora, é preciso que o secretariado não seja uma série de acordos que foram feitos antes da eleição, que não sejam técnicos qualificados e capacitados, ou seja, como é que a gente desperta esse gestor para algo que é uma necessidade, não é um plus, né? Assim, eu vou ter um arquiteto de secretário, porque é chique, sei lá, não é? Assim, como é que a gente vira essa chave? Quando é que a gente vai sair de um luxo e virar uma necessidade? Vocês compreenderam? Quer dizer, lógico, compreenderam, todo mundo aqui está nessa pele, não é? Então, eu tenho, e eu estou falando isso porque essa frase não é minha, é do Burle Marx. A ideia de que o que eu faço não é luxo, é necessidade. É porque o Burle Marx foi passando por um tempo de vida até que ele chega a ser muito ambientalista. No final da vida dele, ele faz a última expedição que ele fez foi para a Amazônia e voltou de lá dilacerado.
escrevendo carta para Deus e o mundo, dizendo, olha o que estão fazendo com esse país e com esse bioma. Mas voltando aqui para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, eu penso que os gestores têm que ser um horizonte assim, estratégico. Nós precisamos atingir esses sujeitos, ou sujeitas, não sei quem será, né? Mas, de qualquer modo, assim, se nós conseguirmos fazer com que os arquitetos urbanistas estejam no corpo técnico por uma necessidade, de fato, nós vamos dar o giro na chave. Muito bom, Luciana. É essa chavinha que a gente tem que virar. Eu acho que esse é o nosso desafio mesmo. Vou abrir aqui a fala para a Vanessa, para ela continuar, e aí depois eu faço uma fala também depois. Obrigada. Na verdade, a Consuelo e a Luciana falaram meio que o que eu ia falar, né? Porque é um pouco nesse sentido que a gente fala muito de Medellín hoje, né? De Medellín ser um exemplo, né? Mas aí eu vou entrar numa questão de construção legal, de obrigatoriedades, porque o legado, por exemplo, o Elvis, eu votei no Rodrigo, né? Eu ainda voto em Suzano, então eu votei no Rodrigo. Por quê? Porque eu conheço as pessoas e sei, e como eu já participei por anos do poder público, a gente sabe que você dar continuidade ao que está sendo trabalhado é imprescindível, porque você trunca, né? No caso vou dar um exemplo de São Paulo, né? O Elvis conhece o nosso trabalho da época. Nós fomos premiados pela ONU, né, com relação ao 12 Honor de habitação, e houve uma ruptura drástica. Eu acho que você, ao invés de você romper com ações, como foi o caso do Minha Casa Minha Vida, que teve as benesses, porém você tem um legado demoníaco também, né, onde você não constrói cidade, você constrói novas cidades Tiradentes de século XXI. Então, assim, quais são as obrigatoriedades de construção de cidade que a gente vai construir, que o CAL vai trabalhar, né, junto com os municípios, nessa escuta dos municípios, como a gente vai poder não só escutar, como colaborar, no caso do ATIS, né, no caso de Suzano, falando aqui da nossa regional, pensando que hoje a gente tem, eu não sei como funciona, o Elvis vai poder complementar, com relação a gente tem o direito de laje, que para São Paulo, no caso capital, a gente tem um cenário que é um nó que a gente precisa, como a gente vai desatar esses nós dentro da regulação, né, para o REURB, né? Quando a gente fala de REURB, como a gente regulamenta isso? Né? E como a gente faz isso? Porque você trabalhar no ATIS, trabalhar na assessoria para tutar, é uma coisa. Agora, você entrar no REURB como assessoria de CAL, é você olhar para o problema dentro de uma regularização diária, onde você tem que trabalhar com ventilação, aeração, iluminação de uma área de favela confinada, onde você tem... Eu falo de favela, gente, porque eu trabalho, não sei vocês todos, mas assim, como o Elvis, a maioria assim, conhece esse cenário. Então, olhar para isso é muito impactante. Quando o Elvis fala de Poá, que foi um exemplo e que virou uma gangrena ambiental, é como recuperar, ao invés de se tornar um problema, como você olhar para isso e trazer de volta o patrimônio, né? Então, essa costura entre municípios, eu acho que foi uma das coisas que o CAL trouxe como uma grande possibilidade de ouvir os problemas, né? Ouvir os problemas para a gente buscar trabalhar em conjunto, né? Como o Elvis mesmo colocou. O CAL, para nós, né, nós da época, era tipo assim, vamos ter que pagar e agora vai dar no tudo, eles só vão ficar em cima da gente, a minha Nossa Senhora. E esse nosso momento, né, nesses 2 anos que a gente tem, 2 anos e meio que a gente tem de trabalho, olhar, esse olhar conjunto, eu acho que é um grande ganho que a gente tem para deixar um legado. Eu acho que para a gente deixar um legado, essa oitiva, estar junto é imprescindível para trabalhar nessa legitimidade, em buscar construções legais que obriguem, porque não é só a gente ter uma obrigação política, a gente tem que ter uma obrigação legal de continuidade, tem que ter uma penalidade de não continuidade,
São coisas que a gente vivencia de você ver trabalhos sendo abandonados que poderiam ter sido concluídos. Eu vi o estádio do Max Pfeffer, eu morava do lado. Eu vi aquilo rodar e vai, e roda e volta, e roda e volta, e roda e volta, e não terminava nunca. Então, assim, hoje a gente tem um espaço concluído em que é utilizado, é trabalhado. Então, assim, eu acho que você dar continuidade. Você não pode não gostar arquitetonicamente, você pode falar assim, não é uma bosta. Mas você precisa terminar, porque aquilo começou, aqui é dinheiro público investido. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que pensar que o CAU ele pode ajudar numa construção e no alinhavo de pensar, é pensar junto mesmo. Eu acho que é pensar junto nesse aspecto. A gente fala, eu adorei a história do LinkedIn, gente. Elvis, eu adorei a história do LinkedIn. Adorei. Eu vou ler o artigo, né? Mas pegando esse gancho do LinkedIn, falar de pessoas-chaves. Né? Eu estava à frente da pasta de planejamento até o mês de maio, como planista, e foi engraçado que essa semana eu estava com uma técnica minha, só pegando esse alinhavo, eu estava com uma técnica minha e falando assim, não, mas a Vanessa estava em um monte de conselho, ela estava em um monte de pasta, ela estava... Aí falando assim, quem que coloca no lugar dela? Eu falei assim, bem, ela era urbanista técnica e trabalhava tecnicamente e politicamente junto, então ela tinha um equilíbrio das duas coisas, ela tinha que fazer as duas pontes. Não sei quem você vai colocar. Aí eu falei, que bom que alguém enxergou isso. Eu falei, porque é isso, Elvis, a gente sabe quem é gestor público, e tem o compromisso público de trabalhar e olhar para o problema e costurar politicamente, a gente sabe que isso não é fácil. Né? A gente sabe que isso é o borogodó, mas que dá o tom de você ter uma coisa bacana feita lá na frente. Então, se a gente conseguir plantar a semente de ter pessoas chaves no trabalho, pessoas chaves, porque você vê os urbanistas, desculpa, passei minha fala, né, Poli? Eu sou falante, eu vou parar. Desculpa, eu falo muito. Acabou, parei. Não, tudo bem, depois você volta. Mas é ótimo te ouvir. Vamos passar para a Jane, tem mais 2 inscritas, mas aí você volta, por favor. Jane, por favor. Ah, sim. Eu levantei a mão porque eu não estava escrevendo e não estava indo alguma coisa aqui do meu. Eu gostaria de que, se possível, explanasse, como a Consuelo bem colocou, eu faço parte de alguns grupos, né, enfim, dessas mídias sociais, e realmente é uma questão, eu sei, né, que a gerência do Cical, ela é do CalBR, né, mas eu gostaria de saber se tem alguma coisa, mais informações além daquelas que já é disponibilizada pelas mídias, porque realmente é uma questão que, assim, muitos profissionais, né, ali mas que a gente tem mais contato no dia a dia, eles ainda reclamam bastante essa questão de o site estar fora, de ter que fazer ali um RRT rapidamente não consegue, porque ele está inoperante. Esse é uma questão que ainda pega bastante, né? E a questão também da fiscalização, né? Sei como é que funciona, o procedimento, tudo mais, mas é importante talvez falar aqui também, né, que tem outros profissionais aqui, e quais são os planos da fiscalização, né? Porque tem uma necessidade, né? Os municípios aqui no Alto Tietê têm uma carência de estar ali com a fiscalização. Eu sei que a equipe é pequena, né? Que tem aí uma grande demanda, mas assim, quais são os planos e os projetos para que isso aumente a equipe, como o trabalho, como que pode ser mais executado para abranger mais, né? Eu vou falar no caso por Guarulhos, né? Porque eu também me considero das duas cidades, porque eu sempre morei em Guarulhos, e lá tem uma demanda muito grande, né? Existe ali uma necessidade de uma cidade muito grande, né? Com muitos habitantes, bem como o Elvis colocou aqui, é a maior cidade, tirando a capital, né? Então, sem ser capital, é a maior cidade do país, sem ser capital. Então, assim, o fluxo é muito grande, muita construção, sem ter profissionais ali assumindo. Então, eu gostaria que, se vocês pudessem
sei que vocês estão em fase ainda de conclusão de estratégias de trabalhos, de obras, mas se você tiver alguma coisa para poder explanar aqui para nós, eu agradeço. Bom, eu vou colocar assim, eu acho que SICAL é uma coisa que eu já ia falar desde o início, né, como a mensagem, primeira matéria a ser tratada, porque desde quando houve é assim, na verdade o SICAL ele foi um sistema que foi muito bom, né, quando ele foi implementado, só que a gente teve sim um aumento significativo de número de profissionais, então é um sistema que ele tem uma sobrecarga de informações, fora assim, que todos os processos e fluxos que acontecem dentro do CAL, ele acontece principalmente através do SICAL, então realmente é um sistema assim, com uma sobrecarga de informações. Então, quando teve aquela primeira alteração, reestruturando o SICAL, aquilo realmente promoveu assim ele causou assim, um impacto, na verdade, do funcionamento do sistema. Eu acho que a Jane vivenciou esse momento que deve ter sido super difícil, e desde então o CAL começou a trabalhar tentando assim solucionar problemas, mas assim foram eles registrados, acho que na última reunião eles falaram que foi mais de 2.000 erros cadastrados dentro do sistema, e aí precisa construir toda uma solução para cada um desses problemas. Então, assim, o CAL-BR e o CAL São Paulo, mas assim, todos os demais, todos os CAUs UF se uniram para contribuir para o CAL-BR tratar essa matéria como algo urgente, emergencial. Então, assim, foi contratado assim, um reforço, né, uma equipe importante, muito competente também na área de tecnologia da informação, no CAL-BR, e o CAL São Paulo também contratou uma pessoa, e além dela tem os demais funcionários da tecnologia da informação que está trabalhando diretamente com o CAL-BR. Então, o que eles estão trabalhando agora e centrados assim com muita intensidade é solucionar todos esses problemas para que então as alterações e melhorias do SICAL enquanto novas alterações aconteçam depois de todos os problemas solucionados. Então, assim, eu acho que assim, houve uma diminuição das reclamações, a gente teve até uma medição dos dados, mas ele ainda apresenta falhas, às vezes sai do ar e tal. Então, isso ainda acontece. Mas, assim, eu garanto que tem tido trabalho com muita dedicação para que o SICAL realmente volte a funcionar e a gente consiga, assim, a gente fala para mudar a questão da usabilidade, da cara do sistema, assim, tem muitas questões que a gente fala que ele precisa mudar, mas para que isso aconteça, esses problemas precisam ser resolvidos, e aí sim, ele mude, né, de uma maneira assim mais visível, né, para que todo mundo consiga enxergar. Então, com relação a isso, tem uma dedicação, e com relação à fiscalização, eu acho que ela também está atrelada, a gente tem uma equipe pequena, nós temos 10 fiscais, né, que atuam no interior todo, então tem um por regional, só que eles têm um trabalho assim, ele fala, olha, a gente tem um trabalho de aferir uma denúncia ou fazer uma visita em loco, fazer um relatório e aí construir todo um processo que ele fala, se eu vou um dia a campo, são 4 dias internos construindo esses processos, alimentando e seguindo todo o fluxo burocrático que existe. Então, a gente está com um concurso que está paralisado em função da pandemia, mas ele prevê novos fiscais, e a gente está estudando formas para que esses processos, esses 90% do trabalho, sejam realizados por assistentes administrativos, para que eles consigam ir mais a campo. Mas eu acho que também é importante a gente explorar mais a comunicação, a informação sobre a atuação da fiscalização, porque a gente sabe que as redes sociais, elas possibilitam reverberar a informação e a desinformação, mas a gente tem que olhar para o lado positivo. Então, a gente pode também mostrar mais esse trabalho da fiscalização, porque as pessoas realmente comecem a perceber, olha, não, tem fiscalização, e aos poucos a gente vai aumentando essa atuação em loco, né, que eu acho que em obras,
suprir a demanda que existe, a gente não vai suprir. Assim, a gente conversou com o CREA, eles falaram, olha, nós temos 300 fiscais, e é uma demanda que é impossível de atender, né? Fora que a gente sabe quando fala que 85% das obras são realizadas sem arquitetos urbanistas, então, e engenheiros. Então, mas eu acho que assim, é preciso intensificar sim a ação mais proativa, né, propositiva da fiscalização e não atuar somente sobre denúncia, né, sobre as denúncias. A gente está trabalhando uma estratégia para que isso aconteça de fato, mas também mostrar mais esse trabalho e que os profissionais comecem a perceber que, assim, sim, tem problemas, não cumprir as suas responsabilidades, né? Sim, tem processo de ética, processo de exercício profissional, o exercício legal da profissão. Então, acho que a gente precisa mostrar mais. O CAL acho que a comunicação do CAL é uma falha importante que a gente precisa se debruçar também. Obrigada. Obrigada pela resposta. Só fazendo um adendo, isso que você está falando, eu vejo os outros UFs nessa questão da fiscalização que a gente está falando, e realmente, assim, eu não sei como que acontece lá, mas eu vejo bastante a divulgação da fiscalização dos outros UFs, né? Então, eu vejo ali do Maranhão, do Piauí, né, ali nas mídias sociais, bastante, hoje a fiscalização foi em tal cidade tal, hoje a fiscalização teve ali tal, fazendo tal ação, e eu, né, sou de outro estado, então eu vejo aquilo que, puxa, a fiscalização está ali na rua, né, então talvez, né, vindo ao encontro que você está falando, complementando, talvez vindo essa publicitação, né, do trabalho em si, da fiscalização, que foi ali, fez isso, tal, tudo mais, comece a melhorar também positivamente, né, dos profissionais estarem vendo, puxa, a fiscalização está na rua, estou vendo o que está acontecendo, né, aquela velha premissa, quem não é visto não é lembrado, né, então, uma publicitação aí, eu acredito que vai ser bem positiva. Posso só fazer uma parte aqui? Eu sei que a Nicole está inscrita, mas é rapidinho. Em relação à fiscalização, eu também tive essa informação a partir da Ângela, que é a coordenadora da Comissão de Fiscalização, que eles estão trabalhando para ampliação de uma fiscalização orientativa, porque se hoje está errado, a orientação pode fazer que no próximo processo ele já não cometa os mesmos erros e não seja alvo de uma fiscalização apenas punitiva. É lógico que isso sempre que haverá necessidade, em alguns casos, dessa fiscalização mais dura, mas que a ideia da ampliação da fiscalização orientativa, ela será muito bem-vinda, porque estando tanto os profissionais quanto a sociedade orientada, ela acaba diminuindo as infrações. E as parcerias realizadas com as prefeituras e também com as associações, isso vai ser um ganho enorme, porque a gente consegue contribuir também nesses processos. Obrigada, Consuelo. Simone, agora tem a Nicole inscrita. Nicole, por favor. Boa noite. Ixi, minha câmera não está funcionando, tá verde. Bom, boa noite, eu sou a Nicole Fuch, eu sou arquiteta. Eu tenho 29 anos, então eu estou ali naquela faixa etária que vocês colocaram, que está a maior parte agora de formandos aí atuantes, né? Por isso que eu até achei legal falar aqui um pouco. Eu me formei em Mogi também, então eu tenho meus amigos todos em Mogi, meus colegas de profissão. E primeiro eu queria fazer um elogio, que teve aqueles cursos de capacitação que teve na pandemia no ano passado, e uns 2 ou 3 anos atrás também presenciais, que até a Jane estava coordenando. E eu achei muito legal, porque eu acho que falta um pouco disso também, da parte teve de marketing, né? Parte de contabilidade, de escritório de arquitetura. Então eu achei muito legal. Observei que não tinha muitas pessoas, né, inscritas, eu não sei se é a parte de divulgação ou se é falta de interesse, mas eu queria saber se vocês têm mais propostas para mais cursos de capacidade, né, de capacitação. E também fazer a observação que eu atuo em Mogi, porque a minha mãe já tem um escritório aqui, então para mim foi mais fácil, então eu sei que eu estou um pouco fora dessa curva aí, né, mas que muitos meus amigos realmente eles acabaram indo para São Paulo ou trocando de profissão,
até pela falta de valorização mesmo, e você tá entrando no mercado e a pessoa não pagar, ou pagar muito pouco. Então, assim, eu tenho amigos que realmente aceitam projetos com valor muito abaixo disso, né? Então, acho que é mesmo a questão de valorização da profissão, que é bem difícil. Acho que todas as profissões, quando você se forma, são complicadas, né? Mas a arquitetura eu vejo que realmente é bem desvalorizada, assim. Se o CAL tem uma proposta de uma campanha até nacional, assim, de valorização do arquiteto, porque eu acho que isso é o principal ponto que falta, e a capacitação também. Eu achei bem legal os cursos, gostei muito, achei muito do dia a dia, assim, né, da prática. É isso. Obrigada, Nicole. Bom, eu vou responder, então, aqui quanto a propostas, né? Eu vejo assim, na verdade, assim, eu acho que assim, a gente precisa atacar a questão da valorização da arquitetura e do urbanismo, né, e do profissional arquiteto urbanista. Então, a gente, além de fazer uma coisa que a gente ressaltou ainda hoje na reunião, que a gente precisa fazer uma campanha, né, massiva sobre para que serve o arquiteto, né? Construa com o arquiteto, assim, enfim, mostrar realmente isso assim, numa maneira mais acessível para a sociedade. Então, em revistas acessíveis, em canais mais acessíveis, em outdoor, assim, explorar realmente meios que cheguem à sociedade, né? Não é a gente tem que adotar uma linguagem que saia dessa linguagem muito rebuscada, até muito, na verdade, arquiteto falando para arquiteto, né? Então, a gente precisa sair. Então, esse é um plano, né, da gente intensificar a comunicação para isso, explicar o que faz o arquiteto, mas eu acho que a gente, além de falar e explicar, a gente precisa exemplificar, né? Então, o exemplificar, eu acho que uma das estratégias é essa história das representações institucionais em conselhos municipais, ampliar essa contribuição para dar esse exemplo de para que serve esse profissional através da contribuição técnica dele. Mas a gente tem que uma coisa que a gente estava discutindo aqui é a questão da residência técnica, né? Que poderia ser explorada até como em contribuição de arquitetos fazendo residência dentro das prefeituras, contribuindo com as prefeituras, né? E o CAL ser um ator aí que fomenta essa residência, né? Então, a gente começa a implantar profissionais, arquitetos urbanistas, para levar essa contribuição. E aí, assim, na hora que ele sai, a prefeitura fala, a gente não consegue viver sem um arquiteto urbanista aqui, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ir exemplificando. Então, essa questão da residência é algo a se explorar, que a gente está com essa ideia para a gente aprofundar e implementar. Isso, então, aconteceria um pouco, talvez, através de convênios ou editais. Os editais de fomento para ATIS, a gente tem a intenção agora de aprimorá-los de maneira a realmente fazer um trabalho mais articulado até com prefeituras. Então, fazer para as organizações, de modo geral, mas tentar fazer algo que realmente atenda diretamente a necessidade de prefeituras, enfim, envolvê-la como um ator também. E aí, acho que é nesse ponto, assim, sabe, Vanessa? Que a Vanessa fala, a gente precisa valorizar esse profissional ali naquele local, para que realmente as pessoas comecem a falar, nossa, a gente está precisando do arquiteto urbanista aqui, olha, tinha esse projeto que foi feito de assistência técnica, cadê? Por que não continua? Por que a prefeitura não se estrutura enquanto política pública para dar continuidade a esse trabalho? Então, a gente tem que realmente ir fomentando essas frentes várias. Então, acho que o convênio também é algo que a gente tem buscado para a valorização da profissão e também, pessoal, oficinas e palestras e capacitações, como você sugeriu, mas também algo assim, também acho que dá para pontuar para prefeituras, e eu acho que isso é legal através dos consórcios, para os funcionários da prefeitura, sabe, que vivem um contexto diferente do profissional que está fora, aí fazer também, não sempre amplo, ter trabalhos pontuais. Então, por exemplo, a Comissão de Política Urbana tem estruturado ações nesse sentido, a de fiscalização também. E ao conversar com prefeituras diversas, né, a gente percebe que cada uma tem uma condição, um entendimento técnico, sabe, um nível de entendimento sobre
sobre o planejamento urbano, sobre processos de aprovação, sobre as legislações urbanas. Então, a gente precisa também contribuir nestes espaços. Então, acho que essas oficinas e palestras, também tendem a se intensificar. Então, e aí, assim, eu acho que quando você falar tem pouca adesão, é mais uma vez que a gente fala da comunicação do CAL, que era bastante falha. Quando eu comunicava, já estava muito em cima para acontecer, então tem que ter antecedência, tem que atingir todas as mídias possíveis, né, para a gente realmente ter uma adesão maior. Então, assim, são várias estratégias para a gente trabalhar com a valorização da profissão. Mas os cursos, eles vão se repetir. E a gente avisa com antecedência. Legal, perfeito, obrigada. Marcilene. Acho que é Marcilene. Isso. Tá conseguindo ver agora, Simone? Estou acompanhando aqui pelo celular. Olá, boa noite, gente. Simone, Consuelo, Elvis, boa noite a todos. Gente, eu achei super interessante, né, primeiramente, essa questão desse espaço, né, bate-papo para os arquitetos e principalmente para os recém-formados, né, eu como professora de arquitetura também, eu sinto eles às vezes perguntam algumas coisas assim, sabe, o que é a RRT, sabe, perguntam umas coisas assim bem simples para o nosso dia a dia, né? Então, eu acho que, por exemplo, a Simone passou a listagem de quantos arquitetos temos na região, e, na verdade, nós temos até muito mais, porque tem muitos arquitetos recém-formados, a cada semestre são 70, 80, né? Nas duas universidades, tanto na Brás Cubas quanto na UMC. Então, eles nem tiram o registro, na verdade, né? Que é o CAL. Porque muitos deles não conseguem entrar, têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, primeiramente, né, montar essa estratégia para trazer esse nosso bate-papo, eu já achei super válido. Até coloquei em alguns grupos, né, de alunos, eu acho que tem que acontecer mais desse bate-papo para trazer realmente o aluno, né, o recém-formado, para entender o que é o CAL. Que até então eles são bombardeados com várias notícias, né? Algumas semanas saiu referente à legislação dos técnicos que podem assinar 300 metros quadrados. Você entendeu? Daí eles me perguntam, professora, pode isso, não sei o quê, não sei o quê. E depois saiu também referente aos designers de interiores que fazem parte do CREA. Então, são várias questões que nós, né, a gente também está tentando absorver todas essas informações e como passar para eles referente à nossa atuação. Então, esse bate-papo acho que é super válido para a gente tentar, né, passar essas informações para os alunos, né, e como reinserção, né, no mercado de trabalho, para eles fazerem parte mesmo, obter o CAL. Tá? Eu achei super interessante a questão que a gente falou da legislação do ATIS, né? Eu acho que a gente tem que tentar, né, procurar verificar novas ideias. Semana passada, eu participei de um mini seminário no CAL Rio Grande do Sul. Gente, eu achei sensacional. Eles têm o projeto ATIS Casa Saudável, e eles, não sei se vocês já devem ter visto, né? Que uma das ideias é nenhuma casa sem banheiro. Eu achei um projeto muito bonito, atendeu mais de 11 mil famílias e, de repente, por que não, né, colocar esses recém-formados nesses pequenos projetos, né, aqui na nossa região, Suzano, Itaquá, nós temos áreas, assim, muito, como se diz, sensíveis, né, digamos assim. Então, de repente, a gente pode trabalhar, né, com esses alunos, com esses projetos, né, de assistência técnica. Eu acho que seria bem interessante. Então, uma das minhas ideias, tanto Poliana, Consuelo, a Simone, trazer, né, mais esse jovem, né, recém-formado que ele nem conhece o CAL, né, nem conhece o conselho. Acho que isso seria interessante. Obrigada, gente. Obrigada, Marcilene.
Com relação ao, assim, acho que é importante a sua fala, e a gente o CAL tem uma comissão de ensino, né, que tem, inclusive eles realizaram o primeiro fórum de coordenadores de ensino de cursos de arquitetura agora, nesse primeiro semestre, há um mês e meio atrás, e já iniciando, então, as ações que vão ser dadas continuidade agora, ainda neste ano. E assim, é uma questão que é importante que a gente fala, né? A gente tem falado, eu faço parte da comissão de ética, e a gente vê muitas questões de infração ética do profissional, e muitas vezes eles colocam assim, eu não sabia, eu desconhecia, né? Então, essa ideia, a responsabilidade técnica que se assume ao se tornar arquiteto urbanista, e o que é o CAL, para que serve o CAL, o que fazem as demais entidades, a gente já precisa ir construindo em alguns anos do curso, né? Então, algumas propostas, assim, vamos já realizar um trabalho no primeiro ano do curso e depois no quarto e quinto, né, quando está se formando. Então, questões de ética serem tratadas já no primeiro ano, mas isso não se perder, e depois, né, tem que fazer repetidas vezes, assim, com abordagens diferentes ao longo da formação. E aí também, pós-formação, também ter trabalhos para estes egressos. Então, eu tenho visto que os projetos, os contemplados de ATIS que estão em andamento, muitos deles trabalham com recém-formados. Então, tem um arquiteto mais experiente que coordena a ação e tem os recém-formados trabalhando, então, no desenvolvimento de projetos de assistência técnica. Então, tem sido, eu acho que é um dos exemplos, né? Mas eu acho que o CAL precisa mesmo estar mais presente ao longo da formação do estudante de arquitetura e urbanismo. Então, isso também é uma estratégia que está sendo pensada, tá bom? Obrigada, Marcelina. Acho que finalizaram as inscrições. Alguém quer colocar mais uma questão? Não? A gente programou até 8h30, né? Mas podendo ter um chorinho até as 9. Então, se alguém quiser colocar mais uma fala, acho que é importante. Eu só acho que, assim, essa conversa está sendo muito bacana, porque a cada regional tem uma demanda diferente, assim, tem um contexto diferente. Aqui o contexto ambiental apareceu muito. Na região de Santos fala muito da questão até da precariedade da moradia, né, do adensamento e do contexto que existe ali. Então, acho que cada regional a gente tem identificado um cenário. A ABC, por exemplo, uma região muito industrial e onde os profissionais atuam muito também em São Paulo. Então, acho que é muito interessante ouvir regionalmente, porque a gente vai entendendo um pouquinho cada local, né? E até assim, na hora de pensar as propostas, o que vem de demanda, como atender, né? Como implementar a ação, para não ser algo tão generalizado que acaba não sendo efetivo, né? Então, acho que eu estou muito satisfeita com essas rodas. Estou até rouca, né? De uma maratona de roda de conversa. Imagina se você falasse o tanto que eu falo, Polly. Você não ia ter mais voz. Eu queria falar mais uma coisinha, inclusive começando a elogiar a Vanessa. Vanessa, adorei o exagerado, sensacional, entendeu? É muito simpático, mesmo. Olha, eu queria puxar justamente para esse perfil que a Polly falou, porque eu acho que o acaso é um dos deuses mais lindos, tá? Porque eu não estava originalmente destacada para vir a essa reunião, e aí, nesse jogo de cadeiras, cá estou eu, não é? E eu queria iluminar uma coisa. É interessante como nas nossas atribuições profissionais, não é ambiente que está colocado, é paisagem, não é? E vejam que tem uma diferença imensa entre uma coisa e outra, porque o ambiente está dentro de paisagem. Mas a paisagem é algo maior, que tem a ver com a nossa formação. São as suas aulas de história da arte, de história, de cultura, de sociedade, plástica. Eu sei lá quais são tantas coisas que a gente tem no nosso currículo que dialogam com esse campo disciplinar que eu sou completamente apaixonada. Sou suspeita, certo? De saída é isso que eu ponho.
Mas essa área que vocês descrevem é uma área que não tem um passivo ambiental, tem um ativo, né? De novo, é o giro na chave. É entender e fazer os gestores entenderem, fazer a população entender e se tornar poderosa mesmo, desse lugar que eu habito e que a água é santa e de verdade ela não tem que ser um conflito ou um problema, ela tem que, de novo, ser reintegrada no meu cotidiano como uma bênção, né? Como uma coisa muito boa de se ter, um orgulho de se ter. Eu pertenço a um lugar onde as águas nascem. Olha que coisa de louco, não é? Então, eu diria que, primeiro de tudo, isso é uma questão que para mim é muito cara e eu estou feliz de estar aqui porque foi um acaso e é muito bem-vindo. Então, eu acho que essa regional tem uma missão mesmo de fazer todas essas coisas ficarem visíveis, inclusive visíveis nessa modulação, nesse registro. E outra coisa que também é importante, que vocês disseram, mas eu de algum modo queria passar uma régua embaixo, assim, colocar um neon para piscar em cima, né? É a ideia de que a política de gestão tem que se tornar política de Estado. Isso é uma coisa que normalmente a nossa sociedade não tem visível. Porque eu mesma fui conhecendo isso depois, inclusive, de formada. Né? Essa ficha que cai, que você fala assim, olha, esse cara que se elege e vai ficar aí 4 anos, ele está querendo de verdade mostrar o serviço em 4 anos. Como é que a gente transforma isso em uma política de Estado, algo que atravesse as gestões, que tenha a ver com o legislativo, que tenha a ver com a população, fundamentalmente, dentro da nossa perspectiva de construção de baixo para cima, não é? Que o Estatuto da Cidade nos convida a pensar. Então, era isso que eu queria, de algum modo, iluminar. Feliz de estar aqui, tá? Muito obrigada. Lu, obrigada por essa fala. Eu acho que é isso, acho que é sempre muito importante, até a gente encarar enquanto gestão do Conselho de Arquitetura, né? Ter uma visão de Estado mesmo, né? De permanência, não projetos que acontecem bacanas e eles se perdem no tempo, né? Então, acho que é um outro olhar, tem toda a razão. Acho que até fecha um pouco essa reunião de hoje, que é esse olhar que o CAL precisa ter, né? Nessa contribuição enquanto uma política de Estado mesmo, né? Em prol da arquitetura e do urbanismo. Simone quer fechar, então? Ouviu que o pessoal encerraram as inscrições? Eu queria só pedir umas desculpas, eu queria só fazer uma desculpa, porque tem formalidades que a gente tem que, né, Poliana, nossa vice-presidente, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que esse CAL, ele é tão mais amistoso que a gente acaba perdendo os protocolos. Então, peço minhas desculpas, Poliana. Acha, imagina, fica tranquilo. Não, mas eu acho que tem que deixar aqui, né, porque... Não, eu fui dessa chapa também. Eu fui dessa chapa também, eu estava lá no final da chapa, entendeu? E tem uma coisa que eu curti nessa história toda. O que eu mais curti dessa construção inteira que foi feita, com muita reunião e muita conversa, muita prosa, foi justamente a gente entender que o protocolo, a hierarquia, eles só vêm bem se eles significarem respeito, ponto. Exatamente. Que é o que a gente tem que ter. Né? Exatamente. Então, não faltei com respeito, mas deixo aqui a minha ressalva com total carinho e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês construindo isso junto. Fico muito feliz quando me chamam de poli, assim, não ter como fala, essa rigidez de vice-presidente, né? Por favor. Aliás, eu acho que essa regional, a gente está assim, né? A gente começou a reunião com o Simon, com o Poli, e assim vai. Isso é uma delícia, assim, eu estou até emocionada aqui com a fala da Luciana, quando caracteriza a nossa regional, porque ela é realmente isso, assim, e é muito bacana a gente ver que toda a construção do diálogo começa a partir da bacia do Alto Tietê, né? Assim, todas as conexões que a gente faz tem uma relação direta com a água, com os nossos mananciais, né? A gente é uma região produtora, é uma discussão que vem de longa data, ela baliza a nossa legislação urbanística ambiental. Então, realmente, assim, é muito bom. Que bom que o acaso te colocou aqui, Luciana. Fico muito feliz.
E eu fico muito feliz com essa reunião, porque eu acho que a gente teve, é muito bacana a gente, mesmo com não atingindo um número tão expressivo, a gente tem aqui as conselheiras, a gente tem o Elvis aqui como planejador, né, como secretário, né, de planejamento, a gente tem a arquiteta recém-formada, jovem ainda, professora. Uma pena ainda, os coordenadores pediram desculpas por não poderem participar. Nós temos 2 coordenadores de curso na regional e hoje era o último dia, inclusive, de uma das universidades, era o último dia letivo, eles tinham reunião de professores, mas eu acho que a Marcilene está aqui representando os professores também. Temos escritórios de arquitetura aqui, então eu acho que a gente conseguiu um espectro bacana. Tem associação aqui com a Jane, então é bem bacana, a gente conseguiu abordar de tudo um pouco, né, com a cara da nossa regional, e a gente conseguiu costurar, porque eu acho que é isso, quando vocês colocam que o CAU, ele é a ponte, né, a gente está costurando essas questões todas, eu acho que é bem isso, quando a gente fala da questão da legislação, a gente está lá olhando a atuação profissional, a gente está abrindo um campo de atuação, normatizando, né? A gente está construindo um espaço melhor e uma condição melhor para a atuação e o reconhecimento social do exercício da nossa profissão. Eu tô muito feliz, eu acho que foi muito produtiva essa nossa roda de conversa. Eu não Foi sei mesmo, se a termino satisfeita, viu, Simone? Viu, Simon? Um beijo, pessoal, muito obrigada. E, fiquem à vontade de entrar em contato conosco. E a gente está super à disposição para construir juntos mesmo. Isso. Beijinho. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Parabéns para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.